Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas, amigos da Brava, amigos do CREA. Falamos ao vivo, diretamente de Hockenheim, Alemanha, para trazer mais informações a todos os nossos amigos, a nossa comunidade técnica, sobre os assuntos relacionados ao PMOC. Hoje eu passei o convite a vários grupos de amigos, de técnicos, tecnólogos, engenheiros, a nossa comunidade, nos nossos relacionamentos, e já fizemos até uma coletânea das principais perguntas que seriam feitas hoje. Vai ser de verdade uma grande satisfação poder contribuir. Nosso grande convidado especial desta noite é o engenheiro Gilmar Godoy, engenheiro mecânico e outras especializações que ele mesmo vai se apresentar. Ele atuou dentro do CREA de São Paulo durante um grande período. É um grande amigo e é um grande defensor da ética e das atribuições adequadas para toda a nossa comunidade no Brasil. Engenheiro Gilmar Godoy, é uma satisfação recebê-lo na Academia do Ar 360, na Abrava, e, por favor, a palavra é sua. Boa noite, Parra, boa noite, espectadores, telespectadores. Eu me sinto honrado de poder participar com o Parra, com o meu professor Parra, né? Que muito eu tenho que aprender ainda com ele. Aprendi muitas coisas, mas muito temos que aprender ainda, né? Meu nome é Gilmar Godoy, eu sou engenheiro mecânico de operação e fabricação mecânica e sou engenheiro de mecânico também, pós-graduado, etc. Eu trabalho com perícia judicial, sou especialista em estruturas metálicas, né? Laudos, vasos de pressão e etc. Tudo praticamente... quase tudo que diz respeito às minhas atribuições. Quase tudo, porque eu não posso fazer tudo. Poder eu posso, mas eu não devo. Então, eu me sinto honrado e eu gostaria de agradecer a oportunidade para poder levar algumas informações. Como eu estive na gestão 2018 como diretor administrativo adjunto do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, e muitas coisas eu aprendi e participei também de alguns grupos que me deram subsídios para que a gente pudesse conversar hoje sobre a responsabilidade sobre o PMOC. Muito bem. Nós vamos iniciar a nossa live com o Gilmar fazendo uma explanação através de uma apresentação em PowerPoint. Ele vai fazer algumas explanações, apresentar a visão sobre a responsabilidade técnica, e depois dessa apresentação nós vamos abrir o nosso chat para as perguntas da nossa... Então, pessoal, o que acontece? E é importante sempre levar à comunidade algumas informações. É sempre importante levar, né, à comunidade as informações pertinentes às responsabilidades. Então, veja, a gente fala em responsabilidade sobre o PMOC, mas, na realidade, nós temos muitas responsabilidades como os profissionais. Então, veja, o que é responsabilidade? Na realidade, nós temos que garantir que a nossa sociedade ela seja atendida com qualidade e segurança nos trabalhos que exercemos. Veja, o CREA São Paulo, como eu falei, a atividade fim é fiscalizar a atividade profissional. Por quê? Veja bem uma coisa. Nós temos, desde o decreto de 1880 de Dom Pedro, ele já dizia que engenheiros civis, geógrafos, agrimensores não poderiam assumir nomeações ou comissões sem apresentar o seu título ou a carta de habilitação. Nessa época, por quê? Porque já existia alguns inconvenientes com respeito à atividade profissional. Aí o que aconteceu? O que eu estou fazendo essa geral? Para entendermos da nossa responsabilidade até onde chega. Em 33, com Getúlio Vargas, sem apresentar o seu título ou a carta de habilitação. Perfeito. Aí, em 1933, os engenheiros agrônomos falam, peraí, vamos regulamentar a nossa profissão? Por quê? Para que eu regulamente uma profissão quando essa profissão oferece perigo à sociedade. Regulamentaram e
em dezembro do mesmo ano, os engenheiros também quiseram regulamentar a profissão e foi regulamentado. Aí o Getúlio Vargas falou, olha, pode regulamentar, mas eu não vou dar um tostão para vocês, tá? Então, virou uma autarquia federal controlada pela TCU, tá? Então, mais para saber que essa fiscalização e essas atribuições e a responsabilidade que temos que ter com o profissional não é tão novo. E hoje vamos falar o quê? Eu vou fazer uma pequena introdução, porque eu acredito, Parra, que algumas pessoas que possam estar nos assistindo não conheçam efetivamente quais os equipamentos que podem pertencer ao PMOC, não é? Então, eu vou falar alguma coisa, só uma introdução. Vamos falar sobre umas normas, umas portarias, só para ter uma noção a grandeza que é esse PMOC e sobre a atribuição profissional, que é o nosso objeto. Então, se nós verificarmos, nós temos vários tipos de ar-condicionado. Esse split que eu tenho na minha casa, no escritório, no consultório, no meu escritório, não é? Aquele de janela, aquele que vai no centro, que é chamado de cassete, e tudo bem. Esses são os tipos mais comuns, mas também nós temos tipos como unidade condensadora para câmeras frigoríficas, onde chega a temperatura de menos 25 graus e assim por diante, onde a concepção é a mesma, mas o projeto é diferente devido ao volume de carga térmica, carga frigorífica que eu tenho que ter no sistema. Mas, veja, não é só isso que acontece no PMOC. Imagina que nós temos também um sistema central. Nós já vimos em alguns locais onde nós não temos split, mas temos umas grelhas no teto, onde entra ar e outra grelha sai o ar. Por que isso? Porque não posso somente ter um ar-condicionado aqui dentro do meu escritório, fechar as portas e ele ficar o dia todo trabalhando. Por quê? Ele vai gerar uma quantidade de dióxido de carbono. Esse dióxido de carbono, o que ele faz? Uma concentração muito alta. Ele faz com que nós comecemos com um processo de sonolência e até entrar em coma, se for o caso. O que acontece com isso? O rendimento cai. E, além disso, eu estou circulando um ar viciado. Nós temos uma resolução da Anvisa que impõe a condição para que nós tenhamos renovação de ar. Agora, uma coisa que não está certa que eu vejo hoje. Não, os ares condicionados, devido à pandemia, eu vou deixar desligado e deixar a janela aberta. O ar-condicionado é um aliado, ele é teu amigo. Eu estou em Guarulhos. Um avião, desde quando ele sai, ele vai levantar o voo, até que ele chegue no take-off, que é a hora que ele levanta o treino de pouso, ele leva 5 minutos. Veja, um avião, para fazer em 5 minutos, ele queima 1.000 litros de querosene. 1.000. Pela norma, a cada 2 minutos eu posso ter aterrissagem e a partida do avião. Muito bem. Você imagina, multiplicado no dia, vai dar uns 600 a 800 aviões. Quanta porcaria eu estou jogando no ar. E esse ar que eu estou deixando a janela aberta para trocar ar, porque eu estou achando que o Covid não vai pegar. Eu estou jogando monóxido de carbono, dióxido de carbono e muito mais porcaria que eu não sei. Por que isso? Porque não existe um controle de um plano de manutenção como o ar tem que ser. E eu vou mais longe. Vocês viram no banheiro, quando fica o teto meio embolorado? O que é isso? Quando nós fazemos assim, nós escamamos a nossa pele. Em todo lugar tem pele escamada. E no banheiro, a pele se junta no teto, e os ácaros começam a se alimentar dessa pele. Eu estou no meu escritório, a pele está sendo escamada também. Eu estou desenvolvendo fungos e bactérias. Portanto, é necessário ter um controle, principalmente em casa, principalmente no meu lar. Eu tenho que ter conhecimento para poder ter uma saúde perfeita. Nesse caso específico que está em tela, eu tenho um sistema complexo, onde tem chillers,
eu tenho trocadores de calor, tem torre de resfriamento, eu tenho o que é chamado sistema fan coil, eu tenho filtros onde eu jogo o ar frio ou eu mando água gelada. Nos shoppings hoje, eu tenho água gelada e tenho um mini fan coil que eu jogo a distribuição. Tudo isso é importante saber o que cada peça faz, qual é a responsabilidade de uma válvula, 2 vias, 3 vias, quando ela tem que entrar, como é que o chiller tem que trabalhar, os termômetros, os ventiladores, se é de pressão, se é de volume, tudo isso é parte técnica, é uma parte específica da engenharia que, se ele não conhece o sistema, ele não pode elaborar um plano de manutenção para que uma pessoa qualificada ou capacitada ela possa realizar. Depois eu gostaria até que o Parra conversasse com a gente sobre uma contaminação que teve do ar através de uma torre de resfriamento, que é uma coisa que, não, isso não pode acontecer, mas acontece sim, tá? E, como eu falei para vocês, olha, o ar, ele entra aqui, tá vendo? Ele vem aqui o ar, e o ar sai por aqui, é jogado para fora. E o novo ar entra filtrado, dando saúde ao ambiente e melhorando, inclusive, o desenvolvimento das pessoas. Aqui uma churrasqueira caso tipo, por diferença de pressão, existe um arraste. Mas outra coisa importante, Paulo, que eu quero conversar rapidamente, para não tomar tempo, nós temos os gases. Nós temos os gases sintéticos hoje, são fabricados. O gás sintético, você ofende a camada de ozônio ou o aquecimento global. É uma questão sine qua non. Nós vamos ter que trocar esses gases. E vou dizer mais, para o engenheiro, para quem se habilita a elaborar um PMOC. Nós estamos tendo hoje gases naturais inflamáveis, equipamentos entrando no Brasil com gás GLP e gases inflamáveis, onde uma manutenção mal feita mata. Nós temos vários vídeos de condensadores explodindo e matando pessoas. Não só isso, nós temos gases misturados, onde a volatilização é diferente. Então, nós temos a atuação dentro de um compressor diferente, que pode gerar explosões. Enfim, veja, é mais um problema que nós temos para resolver. E nisso, nós temos muitas empresas envolvidas, que seria saúde, as normas técnicas, principalmente vigilância sanitária, Conselho do Meio Ambiente, e hoje, mais que nunca com a Covid, a fiscalização, a vigilância sanitária está pegando. Agora, nós temos muitas normas. Olha, NBR, nós temos muitas. E quem executa o PMOC, ele tem que estar ciente de todas as normas e regras e portarias, que elas se alteram normalmente. Depois nós vamos falar sobre as NRs também. Não vou ler cada uma porque não há necessidade, é mais para saber. Olha mais normas aqui o que nós temos, não é? Mais não, da BNT, temos leis. Pode falar, pá, fique à vontade. Não, perfeito. Estou concordando com você. É importantíssimo esse esclarecimento da complexidade que envolve o PMOC, não? Exatamente. Agora, além disso, nós temos aqui o CONAMA, temos leis, a portaria 3523, que veio através de 98, que foi levantado um problema de climatização, que foi muito bem feito, até hoje eu agradeço, e temos a lei 13589, que foi promulgada agora em 2018. Agora, veja, essa lei, hoje é lei, é federal, isso é crime inafiançável, é crime ambiental. O sistema de climatização e seus planos de manutenção, veja, existe um plano de manutenção, tem 3 coisas que eu considero, a minha opinião. Nós temos a elaboração do plano, nós temos a manutenção e temos a instalação. São 3 coisas distintas, onde cada um com a sua atribuição, com a sua qualificação e com a sua capacitação, ele tem condição de fazer. Por quê? Em benefício da nossa própria sociedade. Nós, profissionais, temos que ter consciência da nossa responsabilidade e a ética, principalmente. Antigamente, o mercado procurava profissionais de habilidade, atitude, né, e conhecimento. Hoje ele procura habilidade, atitude e conhecimento e que guarde os valores éticos. Aproveitando, inclusive, o nosso professor
Mário Cortella, ele diz o seguinte, que é ética. 3 palavras: devo, quero e posso. Eu sou engenheiro mecânico, eu tenho atribuições para desenvolver turbinas, eu tenho atribuição para desenvolver caldeiras e mexer em caldeira. Eu pergunto, eu posso? Posso. Eu quero. Eu devo? Onde vai minha responsabilidade como profissional, se eu não tenho uma capacitação para aquilo? Vejam, pessoal, não é questão de eu ganhar o mercado, mas sim fazer um serviço consciente para melhorar a minha condição de profissional com segurança e qualidade. Agora, nós temos essa norma, que nós falamos que da Anvisa RE09, que ela determina a padrão de qualidade de ar, essa troca de ar ambiente. A renovação de ar, que é de 27 metros cúbicos hora por pessoa por ambiente. O que significa isso? Você fala, bom, pera, quem não conhece? Eu vou jogar no ambiente, tá legal, mas o ar que vai entrar é um ar filtrado, através de filtros, que não vai deixar entrar as porcarias que eu falei para você. Imagina que você trabalha numa fábrica que produz cloro. Eu vou deixar a janela aberta porque é melhor para a minha saúde e você vai ter câncer. Porque você está jogando um monte de porcaria na sua... Usa teu ar-condicionado, é teu aliado. Agora, uma coisa importante que temos que saber. As NRs estão mudando constantemente. E a partir de fevereiro, março, as NRs, PPRA, PCMCO, elas vão continuar tendo seus efeitos, mas vão englobar como gerenciamento de risco. E para cada NR, cada não conformidade, cada NR, vai variar aproximadamente de 50 a 100 mil reais de multa para cada não conformidade. Então, você fala NRs, olha aqui, eu tenho as NRs aqui. Ó. NR 7, Programa de Controle Médico Operacional, diz respeito à saúde. NR 8, diz respeito às edificações. NR 9, Prevenção de Riscos Ambientais. E assim sucessivamente. As NRs é que vão mandar. Então, é importante que nós tenhamos consciência do que temos que fazer. E o que tem que ter no local? O que essa pessoa que vai elaborar o PMOC, veja, essa pessoa ela vai ter que saber quem é o engenheiro responsável. Esse engenheiro responsável ele vai ter que ter responsabilidade sobre o gás que está sendo colocado e o descarte desse gás. Veja, não é tão simples elaborar um PMOC. Num sistema de câmara frigorífica, se eu colocar, como existe, né, o sifão errado, dimensões diferentes, ou o contato do lado ao contrário, eu vou ter perda, eu não vou ter uma confiabilidade do sistema. Isso tudo não é aprendizado, sim. Confúcio, há 350 anos, falava o seguinte, antes de Cristo, quando eu vejo, eu conheço, quando eu toco, eu aprendo. Isso é a capacitação. Não é porque eu tenho habilitação e vou fazer o que eu quero. Não posso. Eu não posso. Eu sou um profissional consciente. Isso é importante, tá? Agora, nós vamos entrar na atribuição profissional. Eu gostaria de passar para vocês o que nós conversamos. Eu, na época, eu fui conselheiro de 2013 a 2018. E eu relatei justamente o processo de PMOC na ocasião. E disso tiveram alguns desdobramentos que eu quero passar para você. Não é? Então, nós temos a resolução de 218, que diz o que o engenheiro pode fazer. Muito bem. Agora, o que o engenheiro mecânico pode fazer? Atribuições do artigo 12 da 218, que diz respeito ao quê? A parte termodinâmica, sabe, caldeiras e tudo mais que nós podemos fazer. Nós sabemos isso aí, é o nosso beabá, nós somos profissionais. Agora, qual é o entendimento do CREA e do CONFEA? Tivemos uma resposta a uma demanda solicitada através do APL e do CONFEA sobre a responsabilidade de qualidade de ar. O que o CONFEA falou? Que a responsabilidade microbiológica e química dos ambientes fica a cargo da engenharia química, mais que perfeito. Eu sou engenheiro mecânico, eu não tenho habilitação para isso. Né? Agora, os profissionais devidamente habilitados para prestar o serviço de limpeza e manutenção dos equipamentos podem ser engenheiro mecânico ou industrial. Mas vamos mais longe.
Os tecnólogos também podem prestar esse serviço, né? Os técnicos de vinho médio também podem prestar esse tipo de serviço de manutenção e assessoria de estudos ligados à qualidade do ar ambiente. Nós tivemos também, que foi a lei que regulamentou as profissões, né? Que a regulamentou, a 5194. A 5194 fala o seguinte no artigo 2. O exercício no país da profissão de engenheiro, arquiteto, engenheiro, agrônomo, observadas as condições de capacidade e demais exigências legais. Vejam que não está falando de atribuições, é capacidade. É diferente a situação. Aí nós tivemos uma súmula 533, que nós tivemos também uma demanda, onde nós falamos, através da Câmara Especializada em Mecânica e Metalúrgica, nós dissemos o que poderia ser feito. E tudo que nós verificamos que todo profissional, todo engenheiro, todo profissional da área de engenharia, vamos dizer assim, detentor do artigo 12 da 218, não precisa ser engenheiro. Ele pode fazer cursos específicos naquela área e ele vai ter essa atribuição 12 especificamente naquela área. Então, qualquer profissional da área de engenharia que detiver essa qualificação pode elaborar o PMOC. Se chama extensão de atribuição, não é isso, Gilmar? Extensão de atribuição, perfeito, ou um lato sensu, ou estrito sensu. Ou estrito sensu, dependendo da graduação. Pode-se fazer. Não é um clima fechado, todos podemos fazer, mas temos que ter a capacitação. Então, com referência ao PMOC, o que nós decidimos? Que, de acordo com as suas atribuições, de acordo com a sua carga, de acordo com as suas atribuições, de acordo com o seu histórico escolar, analisado, não teriam condições, atribuições, embora possam ter a competência e a capacidade perante o CREA para não exorbitar. Veja, eu estou baseando em leis, em determinações do meu CREA, do meu CONFIA. Eles não poderiam elaborar plano de manutenção e controle. Tá? Não poderiam elaborar. É diferente a situação. Agora, numa decisão plenária 484 de 2019, eu não participei, eu já estava fora. Então, nós dissemos que, o que eu disse a vocês, que qualquer poderia, ela foi derrubada. Mas, na realidade, ela não foi derrubada, ela corroborou para a nossa decisão. Ela foi complementada, né? Ela foi complementada, isso. O que eles disseram? Que, olha só, um conjunto de documentos onde constam todos os dados de edificação, privatização, tá. De conformidade, eles dividiram em duas partes, o que não, ao meu ver, não procede. A manutenção mecânica, veja, a manutenção e avaliação do ar. Na realidade, temos a elaboração do PMOC. Que os responsáveis do PMOC pelo serviço de limpeza e manutenção envolvidos são engenheiro mecânico, modal artigo 12, tecnólogos da área mecânica, podem fazer a manutenção. Quanto às análises e avaliações, passou pelas câmaras, Câmara da Elétrica, Câmara Especializada em Civil e pela Câmara Especializada de Elétrica, perguntando a mesma coisa sobre o PMOC. Tem a parte importante, o item 4 ali, ó. As avaliações químicas e biológicas. Exato, perfeito, que são engenheiros químicos e engenheiros de segurança do trabalho. Perfeito. Aliás, eu já faz 35 anos que eu fiz 30 anos, tá? E eu ainda estou estudando. Esse ano me formo engenheiro de segurança do trabalho. Parabéns. O que eu digo a todos os profissionais, a evolução, a inovação é diária. É isso mesmo. Hoje eu faço perícia judicial. Eu fui ver um carro hoje que o mês passado ele já estava diferente. Se eu não me atualizar constantemente, eu estou fora do mercado. Portanto, profissionais, se atualizem cada vez mais. Então, continuando. Passou pela Câmara de Civil. A Câmara de Civil falou o seguinte, não, quem pode se responsabilizar pelo PMOC? É diferente. Elaborar e responsabilidade. Responsabilidade é aquele que vai gerenciar o PMOC. Ele não vai elaborar, ele vai gerenciar o PMOC.
Pode ser o que elaborou ou pode ser um outro engenheiro contratado pela empresa. Então, ele diz que, no que refere a serviços da área civil, concordo, tem que passar a tubulação, é civil que tem que fazer. Uma laje para o chiller, né? Perfeito. Uma área civil, é isso mesmo. Elétrica. Vocês viram aquele sistema que eu entreguei, o sistema complexo? Se eu tenho que fazer um quadro elétrico para aquilo, de transferência automática, eu não tenho atribuições, nem capacidade. É um engenheiro elétrico que tem que se cuidar daquilo. Perfeito. Tá? Perfeito, né? Então, em posse de tudo isso, eu, na minha opinião, pelo que eu tenho visto, pelo que eu convivi no CREA, eu tive a honra de participar no CREA durante esse período e vi que de 2016 para cá, 2017, o CREA deu uma evolução violenta, mudou muita coisa. Eu me sinto orgulhoso. Falam que o CREA não faz nada, mas eu pediria a todos vocês, profissionais... Gilmar, quantas inspeções foram feitas no período que você foi conselheiro? Conta para nós aí. Inspeção de PMOC? Fiscalizações. Não, de maneira geral. Nós começamos em 2016, fim de 2016, nós pegamos a fiscalização, eu digo nós, porque eu estava lá, com 29 mil atividades fiscalizatórias. Nós éramos o pior CREA do Estado do Brasil. Em 2017, nós passamos para, se eu não me engano, 80 mil atividades fiscalizatórias. Já em 2017, passamos para 120 mil, me perdoa. Em 2018, chegamos a 140 mil atividades fiscalizatórias. E esse ano, 2019, nós chegamos a 180 mil atividades fiscalizatórias. O que significa isso? Eu estou fiscalizando para benefício da minha sociedade. Aonde tem uma não conformidade, o engenheiro tem que participar, o técnico tem que participar, em benefício da nossa comunidade. Então, em posse disso, eu digo, participem das suas associações, vejam o que o CREA faz para você. Ele tem termo de fomento, termo de colaboração, para que você possa... Eu estou como presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Agrônomo de Guarulhos. E, através dessa condição, termo de fomento e colaboração, eu posso ministrar palestras técnicas, como o professor Watanabe, o Newton Braga, que é um físico fantástico, e outras sumidades que nós damos de graça para os profissionais, para que eles possam melhorar a sua capacidade técnica para servir melhor à sociedade. Então, em tudo isso, eu digo a vocês, olha, atualizem, verifiquem e usem de ética acima de tudo. Nós somos profissionais e somos... Por quê? Eu posso fazer tudo, mas a hora que judicializar e você tiver que responder civil e criminalmente, a sua vida acabou. A sua vida acabou. Então, vamos evitar desorbitância. Interessante, Gilmar, o que você está falando nesse aspecto, hein? Uma pergunta que tem sido frequente é sobre o CFT, que estava deliberando sobre atribuições para os técnicos de nível médio com relação ao PMOC. E a resolução 68, que é a pergunta que eu ouvi hoje no decorrer do dia, ela estabelece que o técnico de nível médio ele pode elaborar e pode implantar o PMOC, no que tange, obviamente, a manutenção mecânica. O meu comentário para isso, e eu vou formular a pergunta depois, é que essa atribuição, como você já falou anteriormente, de elaborar e implantar as atividades mecânicas, da manutenção mecânica, sempre foram autorizadas pelo Conselho Federal da Engenharia. O engenheiro mecânico, o tecnólogo mecânico e o técnico mecânico. Sempre foi assim. Ou seja, a resolução 68 não veio trazer nenhuma novidade do assunto, apenas o CFT resolveu intensificar essa atribuição que já era direito dos técnicos e sempre foi falado desta maneira. O que, entretanto, pode trazer algum tipo de insatisfação ou má interpretação, por isso vem a pergunta agora, o que pode acontecer com um profissional que assume, por exemplo, a responsabilidade técnica pelo PMOC, que é composto das partes da manutenção mecânica, mas também tem
as avaliações microbiológicas e químicas de uma eventual infestação por fungos, bactérias ou carga viral. O que pode acontecer com um profissional que assume a responsabilidade por uma atividade para a qual ele não tem atribuição técnica conferida pelo seu conselho, seja ele o CREA, seja ele o CFT? Antes de tudo, nós temos que embasar todas as nossas atividades e atitudes na ética profissional e visando a sociedade. Em primeiro lugar, se eu assumir uma responsabilidade que eu não tenho atribuições para isso, eu estou exorbitando. Perante aos conselhos, eu posso sofrer sanções como advertência reservada, advertência pública, onde sai no diário oficial, até que eu perca até a minha carteira como profissional. E se eu perder, eu não adianta fazer outro curso que eu não sou mais dinheiro. Babau, né? Entendeu? E, além disso, caso tiver um sinistro, ele pode responder civil e criminalmente. Civil e criminalmente. Civil, que é evidente. Como é que ele vai indenizar o que aconteceu? Porque a lei diz que qualquer ato falho que eu faço por imprudência, né, ou inexperiência, eu sou obrigado a indenizar a parte que sofreu. Então, é importantíssimo que cada um tenha consciência do que pode ser feito. No caso do técnico, o CFT pode dar. A hora que chegar para o juiz, o juiz vai falar, escuta, o senhor estudou isso? Não. E por que o senhor fez? O meu conselho deu. Tá? Então, o conselho é corresponsável. Todo mundo tem uma responsabilidade e uma corresponsabilidade. Então, nós temos que ter isso em mente e agirmos com ética profissional sempre. Perfeito. Eu queria abrir aqui a discussão com a nossa audiência. E eu queria, Parra, que você dissesse essa contaminação que teve, o pessoal entender melhor a complexidade de um sistema central. Por favor. Antes de mais nada, quero mandar aqui um abraço para o Fioluz. Fioluz, um tríplice fraternal abraço, viu? Ele já se manifestou aí. É isso aí. Bom, da contaminação que houve, foi no longínquo ano de 1976, no hotel Stratford da Pensilvânia, onde a tomada de ar externo do sistema de climatização daquele hotel, era um grande, bonito, maravilhoso hotel, a tomada de ar externo estava imediatamente ao lado das torres de resfriamento. E, infelizmente, essas torres de resfriamento elas estavam contaminadas com a bactéria Legionella. E essa bactéria ela causa infecções pulmonares através das vias respiratórias. Ela foi aspirada pela tomada de ar externa e foi distribuída ao longo de todo o hotel. Por coincidência, esse hotel ele estava naquele momento, naquele período, ele estava recebendo a convenção anual da Legião norte-americana de guerra, os legionários, né, da Legião Estrangeira e da porção americana, e acabou vitimando, acho que foram 131 pessoas e mais 200 e poucas pessoas em estado grave por infecções respiratórias. Ora, por isso que a bactéria Legionella acabou recebendo este nome, foi quando ela foi descoberta, Legionella, em relação à legião estrangeira que estava presente nesse hotel. E vejam daí, então, a importância das observações, não somente da parte de manutenção mecânica, limpeza de serpentina, limpeza mesmo de duto, mas também a interpretação das contaminações microbiológicas que ocorrem ao nosso redor. E tomar as devidas ações, com posse desse conhecimento, tomar as devidas ações para elidir ou eliminar ou mesmo contornar eventuais focos de possíveis contaminantes microbiológicos. Imagina agora numa hora de pandemia no Brasil, com todos os cuidados que estão sendo tomados, com os protocolos a serem seguidos pelas autoridades sanitárias que publicaram esses protocolos, e você ter um sinistro numa empresa onde, inadvertidamente, por exemplo, um engenheiro da área de mecatrônica, por exemplo, que não tem as atribuições necessárias para ser o único responsável técnico pelo PMOC,
e ele acaba assinando ali uma RT, isso vai para uma judicialização, o juiz chama e pergunta, meu amigo, você tem atribuição técnica para interpretação de laudo microbiológico? Aí vai ser difícil de defender. Você concorda com isso, Godoy? É crime inafiançável. Pois é. Todo crime ambiental é crime inafiançável. Então, se a vigilância sanitária chega... Até 4 anos de cadeia, tá? E fora multa, né? Fora multa até 50 mil reais, então, A vigilância sanitária chega lá, cadê o laudo? Não tenho. Não tem laudo? Não tem. É crime ambiental. Testou, tá ruim? É inafiançável, não tem jeito. Então, mais um ponto para a nossa responsabilidade. É isso aí. Aí vamos lá para as nossas perguntas de hoje. Vamos ver as polêmicas que nós calamos aqui. Vamos lá. Vou ler aqui que eu estou acompanhando também pelo meu celular, né? Que aí fica mais fácil. Olha só, então, o nosso amigo Libório, que está no nosso suporte, ele vai me passando aqui. Aqui, ó, boa noite a todos. Vamos ver a primeira pergunta. Já falamos aqui. Olha, gostaria de saber se existe algum sugador. Ó, quem pergunta é o Carlos Franquin. Se existe algum sugador de ar nacional com filtro EPA para consultório dentário para a segurança do dentista e do paciente? Essa eu respondo. Olha, Franquin, existem as mais diversas soluções que podem atender as mais diferentes necessidades. Existem, sim, produtos que se destinam a uma filtragem EPA, que é o High Efficiency Particulated Air Filter, e existe no mercado nacional a valores que eu não tenho ideia no momento. Mas, se você quiser mais detalhes sobre esse assunto, eu posso encaminhar para você buscar algum material aqui sobre a renovação de ar com meio filtrante EPA e posso te encaminhar, vai ser um prazer te ajudar. Só entrar em contato conosco. Temos mais uma pergunta aqui. A apresentação, sim. Esta apresentação ficará gravada, disponível aí no nosso canal, a todos os nossos amigos. Há uma pergunta muito importante aqui do Guarujá Ash. Infelizmente, as secretarias municipais de saúde não estão cobrando o PMOC como deveriam, né? Não caberia ao nosso conselho cobrar esta prática dos órgãos fiscalizadores? Godoy, essa é para você. Exato. Todo ano, a Câmara, eu falo por mim que eu participei da Câmara da Engenharia, de especialista em Engenharia Mecânica e Metalúrgica. Todo ano nós fazemos um manual de fiscalização. O que tem que constar nesse manual? E o CREA ele faz atividades fiscalizatórias visando esses itens aos quais nós colocamos. Hoje, o CREA São Paulo ele está fiscalizando o PMOC. Ele chega numa empresa, cadê o PMOC? Ele não vai verificar se existe, como é que está sendo o PMOC. Ele quer saber se existe o PMOC e quem é o engenheiro responsável por aquilo. O engenheiro responsável, ele tem atribuições para trabalhar com aquilo? É isso que ele vai fazer. Essa é a atividade fiscalizatória que está sendo feita. Agora, em contrapartida, a Anvisa, através das NRs que estão sendo implantadas, estão sendo exigidas que sejam executadas, elas estão a todo vapor. A Anvisa, cada funcionário da Anvisa tem, por obrigação, conhecer todas as leis e todas as normas. Então, mais uma vez, quando a Anvisa chegar na sua empresa, não tente enrolá-los, porque é que você vai sair enrolado. Eu falei para vocês, cuidado, cuidem bem de todas as NRs que estão hoje vinculadas, estão sendo alteradas constantemente. A associação vai ter um curso de NR gratuito durante 3 dias, as atualizações, para que todo mundo fique sabendo o que tem que ser feito. Tá certo. Tem um comentário aqui de uma pessoa que você conhece, o Gilmar. Um tal de Arnaldo Basílio. Já ouviu falar, não? Esse é outro professor meu. É outro professor. Também é um tríplice fraternal para ele. Eu vivo aprendendo. O Arnaldo Basílio, ele deu um comentário aqui muito importante, dizendo que a responsabilidade do PMOC, ao assumi-la, o profissional, seja ele qual for, técnico, tecnólogo ou engenheiro,
ele tem que estar preparado para assumir as responsabilidades civis e criminais, né? É o que acabamos de falar, né? Tem o Aleph Giovanni. Inclusive, eu queria fazer o Basile, eles participam de um grupo técnico no Confia, ligado justamente à parte de PMOC. É verdade. Então, veja, grande quanta amigo coisa Basile. a Brava, o Parra, o Basile, pode trazer informações para nós profissionais nessa área. Desculpa, Parra, pode continuar. Não, está ótimo. Tem uma pergunta do nosso amigo Aleph Giovanni aqui. Tendo em vista o exposto sobre a capacitação dos profissionais, como vocês veem a recente resolução número 101 do CFT? Que define um sombreamento, né, de atribuições aí. O que eu vejo é o seguinte, foi baseado, técnicos, na Lei 90.922. Essa Lei 90.922, em alguns artigos que ela dá, ela subentende, dá a entender que o técnico tem as atribuições, o que ele pode fazer. Ele é um super-homem. Assim como hoje o engenheiro clínico, ele pode fazer tudo no hospital. Não é verdade? O engenheiro clínico pode fazer tudo no hospital hoje. Né? Então, ele dá a entender. Mas se nós verificarmos pelas atribuições, e volto a falar, pela qualificação e pela sua capacitação, será que ele pode assumir todas essas atribuições? É uma pergunta que eu deixo, é uma reflexão que eu deixo com respeito a isso, sem entrar em rota de colisão e sem falar que exorbitou, que pode e não pode. Eu não posso fazer nada. Quem vai dizer é o seu próprio conselho e, exatamente, quem sabe... as leis estão aí para isso, exatamente. Tem mais uma perguntinha aqui do nosso amigo engenheiro Eduardo Quintiliano Cabral Filho. Faz uma perguntinha assim, olha, sala com o ar-condicionado e com a quantidade certa de pessoas e o PMOC em dia, posso então deixar portas e janelas fechadas? Essa eu respondo. Olha, o engenheiro Edinardo, é o seguinte, se você tiver com os equipamentos, PMOC em dia, com a renovação de ar em dia, com a quantidade de ar definida de acordo com tanto a resolução número 9 da Anvisa e em acordância com a norma 16401, sim, você pode deixar portas e janelas fechadas, que aquele ambiente, estando dentro da filtragem indicada pelas normas, tendo a renovação indicada pela Anvisa, com certeza este ar estará melhor do que o ar que está na atmosfera. Ainda mais se você estiver no centro de São Paulo, onde existe uma grande poluição, um monóxido de carbono, do lado ali do aeroporto de Guarulhos, na verdade, exatamente isso. Então, essa é a resposta, sim, você pode sim. Aliás, tem um protocolo da própria Prefeitura de São Paulo e do Estado que permitem que você use os ambientes climatizados desde que estejam com a sua máxima renovação em dia. Mais aqui uma perguntinha. Luiz Henrique Melo. Esse exemplo, devido à falha de projeto, ele fala assim, o laudo microbiológico deve possuir responsabilidade pelo avaliador. Isto bem claro na legislação. De fato, mas é o laudo de contaminação microbiológica que é fornecido pelo laboratório que faz essa análise. Perfeito. Existe algum registro de quantas autuações são realizadas por Estado pela Anvisa? Olha, Otávio, é o Otávio Silva que pergunta. Com certeza existe, nós já pedimos esses dados para divulgação, mas ainda não recebemos. Se bem que a Anvisa não fiscaliza, quem fiscaliza é a vigilância sanitária, né? São as vigilâncias sanitárias, né? Existem estatísticas, nós já pedimos isso diversas vezes, mas esses órgãos, eles são meio assim, como são informações que eles não sabem para que nós queremos usar, muitas vezes a gente pede, ele fala que vai fornecer, mas deixa para lá, né? Pergunta aqui do nosso amigo Paulo Gualberto. Arnaldo PMOC, a rotina de manutenção tem que ser mensal e ainda tem cliente querendo bimestral, trimestral. Veja só, as rotinas são definidas pela resolução número 9. Existem algumas rotinas que são de periodicidade mensal, portanto, o relatório do PMOC é mensal. Também tem alguma medida de limpeza contínua, como existem hoje, por exemplo, a aplicação de lâmpadas ultravioletas, existe também a aplicação de pastilhas bactericidas na bandeja,
algum outro tipo de medida que você possa prolongar, mas, via de regra, as manutenções têm que ser, de fato, mensais. Esse material será gravado? Sim, gravado. Outra pergunta aqui. Essa pergunta é boa, do nosso irmão Fiolus. Qual meio podemos utilizar para intensificar as fiscalizações nos municípios se as empresas não estão se adequando à lei? Provavelmente ele está falando justamente da fiscalização pelos órgãos de classe. O que acontece? A fiscalização pelos conselhos, ela está sendo muito acirrada. Pelo CREA está sendo muito acirrada. Agora, o que o CREA fez? Às vezes você trabalha numa empresa e você fala, olha, eu estou passando, minha garganta fica irritada, eu fico aqui, eu não me sinto bem, você reclama com o teu chefe, e ninguém responde. O que acontece? Você tem duas situações. Ou quando você sai da empresa, você move um processo contra a empresa e vai, como eu falei, o engenheiro do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, de acordo com as NRs, fiscalizar se o ambiente realmente está de acordo ou não, que aí entra o PMOC. Ou você tem uma outra saída. O CREA fez um convênio com o Ministério Público de São Paulo, justamente para auxiliar nessa fiscalização. De que forma? Olha, o camarada não está fazendo. Eu posso fazer uma reclamação para o Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho pega essa reclamação, manda para o CREA. O CREA pega os engenheiros capacitados da região para ir lá e fazer um laudo. O engenheiro faz o laudo, manda para o CREA manda o Ministério Público, e o Ministério Público fala assim, cumpra-se. Então, esse é um método que o CREA criou para auxiliar mais uma vez, isso foi feito em 2018, para que a gente possa auxiliar cada vez mais a nossa sociedade. Perfeito. Muito bem mesmo. Só para lembrar, os colegas têm sobre a fiscalização dos órgãos de classe. No ano passado, em 2019, nós fizemos um encontro do CREA de São Paulo, na cidade de Olímpia, né, Godoy? Olímpia, exatamente. Olímpia, onde nós aprendemos, no caso fui eu mesmo, que fiz o treinamento para os 147 fiscais do CREA de São Paulo. Treinamento específico na fiscalização das atribuições profissionais do PMOC. Ou seja, os fiscais de São Paulo estão capacitados para efetuar as fiscalizações, exigindo profissionais devidamente qualificados e habilitados para se responsabilizarem pelo PMOC. É uma das ações que nós, como a Brava, como o CREA, estamos tomando também a bem da sociedade, né? Tem mais uma perguntinha aqui. Essa é boa, hein? Para você, Godoy. Caso um edifício tenha o PMOC como um responsável técnico, porém esses serviços não são executados adequadamente. Você falou que tem um responsável técnico? Tem o responsável, mas os serviços não são executados adequadamente. Então, fala para mim, de quem é a responsabilidade se o serviço não está sendo bem executado? Exatamente. De quem que é a responsabilidade? O responsável técnico. Quem está assinando. Quem está assinando. É isso aí. Isso aí é cana, é cadeia. Cuidado, pessoal. Cuidado com o que assina. Nós repudiamos veementemente os caneteiros. Nós somos a favor da integralidade, da ética, do bom posicionamento profissional. Nós defendemos a cultura, defendemos a difusão do conhecimento. E esse é o nosso discurso. Não para o caneteiro e não para as pessoas sem qualificação adentrarem num ramo que não lhes pertence. Essa é a realidade. Nós temos que disciplinar o mercado, porque os serviços de tanto instalação como manutenção de sistemas de climatização, eles têm um cunho social e humano. Eles podem, eventualmente, numa contaminação por uma carga viral, ou mesmo uma contaminação por fungos e bactérias, ele pode trazer prejuízos à saúde da população em geral. Por isso, a necessidade de somente profissionais devidamente qualificados e habilitados para tal. Nós estamos nos aproximando... Oi, pode falar, João. Não, tem curso técnico
específico para a área de ar-condicionado, não tem? Esses têm a habilitação para isso. Tem técnicos especializadíssimos do Senai, por exemplo, que a gente sempre gosta de citar, que nós temos uma relação muito boa com o Senai aqui de São Paulo, o Oscar Rodrigues Alves, excelente escola. A FATEC de Itaquera também, especializadíssima nesses assuntos aí. E eu chamo área de engenharia. E profissionais excelentes que estão aí no mercado. A única coisa, a recomendação é tomar cuidado com essa parte de contaminação microbiológica. Se você não tem a devida formação no seu currículo para interpretar o que é uma formação microbiológica, como combater, elidir ou eliminar essa infestação microbiológica, cuidado, você vai estar assinando uma coisa para a qual você não tem a devida competência e pode ser acionado por meios jurídicos. Este é o alerta. Este é o alerta que fazemos. Esta é a informação importante. É que muitas vezes não é uma informação que as pessoas querem ouvir. As pessoas, via de regra, não gostam de ouvir más notícias, né? Mas cabe a nós trazermos à luz da verdade, à luz da razão, as informações reais. Bom, Godoy, nós fizemos aqui uma live, eu acredito. Estamos já nos estertores finais desse nosso evento. Bonita palavra, estertores, gostei. Vou até escrever aqui, porque eu gostei da palavra. Eu gostaria de te agradecer muito o seu tempo, esse conhecimento que você veio compartilhar conosco. Foi importantíssimo para a nossa comunidade. Eu queria agradecer também a esses amigos nossos aí que estão entre colunas, com amigos que estão aí nos prestigiando, dando o seu like. Eu queria falar uma coisa para vocês. Eu, no caso, tenho muito a aprender, mas eu aconselho a todos entenderem o que é o PMOC, uma coisa mais específica, mas para que vocês possam entender mesmo, vocês têm que fazer o curso. Eu fiz o curso da Brava, aprendi muita coisa e vivo aprendendo, então eu direciono para que vocês possam fazer esse curso da Academia do Ar 360, que vocês vão ter todas as informações necessárias, inclusive como você pode elaborar um PMOC. Exatamente. Nós queríamos deixar claro que nós estamos com uma promoção aí do curso do PMOC. É fácil de se inscrever na Academia do Ar 360, com todas as informações. O que a gente falou aqui foi um bate-papo de 40 minutos, uma coisa rápida, respondemos algumas perguntas, mas o PMOC é muito mais que isso. Ele, somando com os módulos adicionais, dá mais ou menos 4 horas de treinamento através da Academia do Ar 360. Você se inscrevendo e fazendo esse curso conosco, você recebe o software em Microsoft Excel, que eu mesmo produzi, é o que eu uso no meu dia a dia. Você recebe uma apostila eletrônica, recebe guia da fiscalização, recebe uma série de artigos que nós produzimos com relação à qualidade do ar, como se comportar perante o cliente difícil que acha que não precisa de manutenção. Isso é triste, mas existe ainda hoje. Uma série de informações, realmente um treinamento que pode fazer a diferença na sua vida profissional. E nós estamos com uma promoção gigantesca aí de R$350, que é o curso é o preço básico. Você entrando em contato conosco aí, você vai ter esse curso por apenas R$197, e você paga aí a perder de vista, tem todas as condições facilitadas. É só entrar em contato conosco no próprio site, ou mandar um e-mail para mim, que é o arnaldo.parra@hotmail.com, como o Libório já está colocando aí no nosso chat. Nós gostaríamos, então, de agradecer o tempo de todos, o prestígio, principalmente ao do Godoy, e queria passar para você para as suas palavras finais. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade, muito obrigado, meu professor Parra, e eu digo a vocês o seguinte: aos profissionais, se capacitem, não percam tempo, tentem se atualizar para que vocês possam ter mais qualidade e segurança no trabalho que vocês executam. O Brasil está crescendo, a infraestrutura está crescendo, temos muita coisa, mas somente quem souber vai ficar, quem não souber não fica. E digo também a vocês, nós vamos ter agora as eleições do nosso sistema e que nós temos que ter uma representatividade como engenheiros,
Haja vista que na Europa nós temos, de 7 a 9, de cada 10 políticos, nós temos 7 a 9 engenheiros na parte política. Aqui no Brasil, de cada 10 nós temos 1. Então, veja, não que tenhamos que estar, mas temos que participar, mas para participar nós temos que mostrar a nossa força, e a nossa força só é mostrada quando nós nos unimos e mostramos que efetivamente buscamos um resultado. E que as empresas, que vocês sempre consultem um profissional habilitado e capacitado para as suas demandas. E muito obrigado mais uma vez. Legal, eu agradeço a todos, que fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Abraços. Obrigado.